agradecimento especial ao Eduardo Sá, que é nosso conterrâneo, que é um grande amigo, um amigo do coração, aqui da Livraria Arquivo, e que agradeço ter organizado e proporcionado este momento aqui. O Eduardo teve para vir cá a lançar o livro Pequeno Livro do Amor, que é este. Uma ótima prenda de Natal, diga-se de passagem. Por uma questão, uns percalços, não deu para vir, mas propôs-nos esta uma conversa chamada Três Homens a Falar de Amor. E falar de amor numa altura destas, no mundo como ele está, é sempre uma coisa boa, não é? Então, partindo deste livro, não apresentando o livro, mas partindo deste livro, vamos ouvir três homens, e que homens, a falar de amor. Obrigado a todos e passo a palavra ao José Fanha Neto. Ora bem. Eu por acaso tinha a lembrar-me aqui de uma coisa. Eu nasci em 1951 e sou filho, neto, bisneto, trineto de militar. Andei no colégio militar. E tive um irmão mais velho, bastantes anos mais velho, e senti muita diferença, quer em relação aos meus antepassados, quer em relação ao meu irmão, na maneira como olhavam para as mulheres, para o namoro, para o amor. Era um mundo completamente diferente. Eu tenho um certo orgulho de ser da primeira geração que nunca foi a uma casa de meninas. Tenho muito orgulho em ser de uma geração que disse é proibido proibir, como se dizia em maio de 68 em França. Tenho muito orgulho em pertencer a uma geração que disse make love, not war. E o amor fazia muito parte daquele ambiente dos hippies, da luta contra as guerras, contra a guerra do Vietnã, no mundo anglófono, e da guerra das colónias em Portugal. E nós falávamos de coisas que essa gente das guerras não percebia muito bem. Não percebia muito bem. Também eu acho que os homens do meu tempo não percebiam como se podiam enriquecer através da diferença, como se podiam enriquecer através do amor. Esse eu acho que é o meu grande, é a minha grande paixão até hoje em dia com a minha companheira, a minha namorada. Namoramos há 15 anos. Não está mal. E é tão bom reconhecermos as diferenças e ambos nos enriquecermos com a diferença do outro. Isso é uma das coisas que eu acho que é fundamental. E agora... Olá, boa tarde. Falar é complicado. Zé Fanha e o professor Eduardo Sá são muito bons para verbalizar, muito melhores do que eu. Mais experiência de vida, Zé Fanha, 2 gerações acima, mas com toda a sabedoria. Isso é que é. Eu, quando aceitei este convite, aceitei-o a medo, porque nunca fui de me expressar muito, a não ser a cantar sobre aquilo que me é legítimo, o meu amor e o amor dos outros. Eu nasci em 71, fui muito amado por 2 mulheres, uma avó e uma mãe. E esse amor que a minha avó me deu foi aquele amor que eu depois soube escrever nas canções também, histórias, memórias, e com quem lidei, professores que me amaram, que me cuidaram,
E as pessoas que fui conhecendo na minha vida, ao longo da vida, no caso do professor Eduardo Sá, com quem convivi 1 ano e tal, de 15 em 15 dias, a falar das minhas emoções e dos meus sonhos e daquilo que eu ainda poderia e queria fazer. E isso também é amor. Eu sou eu. E pronto, eu trouxe a viola não para falar muito, assim, é o meu escape e acho que é naquilo que eu faço minimamente bem, mas gosto muito de vos ouvir ou falar, de estar convosco, e é uma honra enorme estar com estas pessoas aqui hoje também. Eu quero cumprimentar-vos, não consigo ter uma visão de toda a amplitude desta sala e, portanto, peço desculpa por isso. Estes 2 homens são homens por quem eu tenho uma amizade imensa. E uma admiração ainda maior. E eles têm uma particularidade. Eu acho que as pessoas sábias têm uma ingenuidade desconcertante. E o Zé e o João, cada um seu modo, são de uma ingenuidade verdadeiramente comovente, só possível por quem não tem a cabeça atulhada de preconceitos e acaba por estar permanentemente aberto aos outros, àquilo que sentem, àquilo que imaginam e aos encontros que fazem por todo lado com outras pessoas. Eu já disse 150 vezes que eu conheço muito bem este espaço. E devo dizer-vos que ali à frente havia uma loja de eletrodomésticos, não se lembram, certamente, chamada Electrolux. O nome era fino, que nesta altura tinha uma particularidade absolutamente fora de lugar. Tinha um presépio lindíssimo e colocava-se uma moeda e com a moeda dava voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e eu passava lá muito tempo, achava fascinante. Fiquei tristíssimo quando a Electrolux deixou de ser comboio. E devo dizer-vos que nesta altura, esta altura era muito importante para mim, sempre foi muito importante para mim, porque lá em casa diziam-me que se eu me portasse mal não tinha prendas no Natal. E eu, quando queria fazer uma asneira, fazia uma coisa, enfim, não me justificava, mas que eu achava que funcionava, que era fazer a asneira por trás de um cortinado que havia no sótão, porque eu tinha a impressão que se eu fizesse a asneira ali escondido, Deus, no ensino, que Deus estava em todo lado, e eu tinha a sensação de que Deus ali, por trás da cortina, obviamente não me via. Depois passou muito tempo e houve um dia qualquer que eu vinha de uma viagem, não sei de onde, e comecei a fazer as contas e olhei pela janela e lá embaixo tinha um povoado grandinho, mas não era tão grande assim. E comecei a pensar, será Madrid, não será Madrid, será Madrid. E a certa altura o comandante foi gentilíssimo e talvez adivinhando a minha dúvida disse-nos a todos que estávamos a sobrevoar Madrid. E eu devo dizer que a 9 km de altura, Madrid, que é uma cidade grande, a 9 km de altura não era tão grande assim. E naquele momento fez-se um flash na minha cabeça e eu disse, se a 9 km de altura Madrid não é tão grande assim, as crianças de Madrid a 9 km de altura são pontos insignificantes. E as asneiras das crianças de Madrid a 9 km de altura são impossíveis de se ver. Depois pensei, claro que Deus, que é Deus, não deve, enfim, andar a 9 km de altura, vê melhor, mas também voa mais alto. E eu tive muita pena de não ter andado de avião mais cedo.
O que eu acho que é divertido é que quando nos sentimos amados, isso dá-nos uma vertigem de uma omnipotência, quase omnipotência. E quando nos sentimos amados, de facto, os obstáculos são quase irrisórios, insignificantes, porque, de facto, eu, quando me escondi atrás da cortina daquele sótão, tinha a perfeita convicção que estivesse onde estivesse, fiquei muito mais alto, fosse onde fosse, Deus nunca veria as minhas asneiras. Eu acho que isto é um lado fantástico que nós sentimos amados. Estes dois homens têm uma particularidade, por isso eu gosto tanto deles. E, de facto, é hoje. Fico claro. Que é a de não se deixarem conspurcar pelo lixo dos dias e insistirem pelo não seu modo. O Zé lento, contando histórias como ninguém, o João falando através da viola, ele fala magnificamente, como eu tenho esperança que ele ouse falar com tantas anos. Mas tem esta grande capacidade de, em relação ao lixo dos dias, dizerem: vou por aqui, eu vou por aqui. Eduardo, desculpe. Se conseguir falar um bocadinho mais para o microfone, temos lá pessoas do outro lado que conseguem estar aqui, lá também ouve. Daquele lado. Se é o próximo ao microfone. Isso aumentar mais a livraria para o vosso canal. Eles têm esta grande capacidade de ir em contramão em relação a isto tudo. E de nos trazerem sempre para um aspecto que nós às vezes não nos perdemos. Eles insistem e acreditam em crenças profundamente. Eles insistem no fundo da alma que as pessoas são essencialmente bonitas e que a experiência de encontro entre as pessoas é uma coisa absolutamente magnífica e que isto de nos darmos é uma experiência tão única e tão irrepetível. Quando eu os desafiei, disse assim: se isto der resultados, se tiver muita gente, nós um destes dias fazemos um coliseu. Estas coisas muito interessantes, bonitas. Posso dizer um pouco? Nós não combinámos rigorosamente nada. Não, isto é completamente à solta. Isto é um poemazinho de um poeta árabe do sul de Espanha, do século XIII, XIV, a altura em que o sul de Espanha estava ocupado pela cultura, pelo mundo muçulmano. Um poeta sufi, e que é assim, isto por causa do amor. Fui bater à porta da casa da minha amada. E ela perguntou: quem é? Eu disse: sou eu. Ela disse: aqui não há lugar para ti. E eu fui para o deserto pensar. Pensei, e voltei e bati outra vez à porta da casa da minha amada. E ela perguntou: quem é? E eu disse: sou tu. E aí ela abriu a porta. Vocês, se não se importarem, breves minutos, não muitos, eu posso esforçar-me. Lembrar-me agora do primeiro tema que eu poderei ter feito, um amor ingênuo,
tão sem maldade. O que era bom, eu não tinha a preocupação quando comecei a compor, não tinha a preocupação. Eu nunca escolhi sobre o que é que eu iria escrever. Nunca escrevi. Nunca dei por mim a pensar, quando comecei o primeiro álbum, gravei em 1997, eu nunca pensei, então agora vou escrever sobre isto, vou escolher este estilo. Não, fui ouvindo música, fui sendo influenciado pelas palavras, por quem convivia, por aquilo que lia e quem ouvia. Agora, as músicas que terão me influenciado mais foram as músicas, aquelas ditas baladas das grandes bandas estrangeiras e portuguesas que me influenciaram e foi esse o caminho que eu segui. Falar sobre um amor irreverente, não muito bonitinho, às vezes nem eu próprio sei o que dizia, mas as palavras saíam, ou o que queria dizer. E lembro-me, conta-me histórias de tempos a que eu gostaria de voltar. Tenho saudades de momentos que nunca mais vou encontrar. A vida talvez seja só eu quero andar sempre devagar até a ti chegar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Faça a favor. Ninguém é de ninguém Quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém Quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém Quando fico acordado vendo-te sorrir. Um raio de sol através de um vidro faz-me por vezes hesitar. A vontade de estar contigo olha o luar, olha o luar. Ninguém é de ninguém Mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém Quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém. Quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém. Quando fico acordado vendo-te dormir. Isto não foi combinado. Foi maravilhoso. Eu tenho uma tremenda admiração por este senhor e sobretudo porque ele escreveu um texto maravilhoso há poucos dias, há um mês, sobre a leitura. Um texto lindo, 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 lindo. Eu sou viciado em leitura, sou tarado por leitura. Tento transformar toda a gente em... Porque um viciado tenta transformar as outras pessoas em viciadas. Tento pôr toda a gente a ler. Faço-me falar dos livros que ando a ler e num encontro que eu organizei, o Eduardo foi um texto maravilhoso
Só agora. Tenho que agradecer do fundo do coração. Não, não. Não, não. Eu queria pegar naquilo que o João disse, que eu acho que é particularmente bonito, é muito bonito. Se a primeira canção que ele compôs a sério foi esta, depois imaginem as outras, como sabem. Mas esta sensibilidade eu sinto que faz sentido. Porque quando nós nos apaixonamos, nunca percebi porque é que se utiliza a expressão apaixonarmos perdidamente, mas quando nós nos apaixonamos, é uma experiência tão inacreditavelmente bonita que às vezes aquilo que nos irrita não é tanto o futuro, é que aquela pessoa tenha um passado antes de nós, porque nós temos a sensação de que é tudo tão próximo da experiência divina, sagrada, que é impossível que ela tenha sido replicada, fosse com quem fosse onde fosse. E depois, quando nós nos apaixonamos com muita força, nós temos a convicção que aquela pessoa é nossa. Nós precisamos que ela seja nossa. Nós queremos que ela seja tão só nossa que nos irrita particularmente que ela tenha um passado e que possa ter existido alguém, fosse quem fosse, até no jardim de infância, que tivesse ocupado um bocadinho do coração dela. E depois nós crescemos na relação e percebemos que o grande desafio que uma relação amorosa nos pode trazer é, de facto, chegarmos à conclusão que aquela pessoa não é nossa, que aquela pessoa faz parte de nós. E é na medida que faz parte de nós e nós somos parte dela, que de repente nasce o amor. De uma cumplicidade, de uma diversidade absolutamente fora de lugar. Muitos anos eu conheci uma pessoa muito bonita que a determinada altura me dizia que a grande descoberta que fiz quando foi pensando as coisas que faziam parte dela foi a descoberta de que nunca tinha escrito uma carta de amor. Ela tinha mais de 30 anos e nunca tinha escrito uma carta de amor. Devo dizer-vos que eu acho que nós todos, há aqui, João, Alexandre, esta gente magnífica desta livraria, deviam se juntar todos e de uma forma simbólica proporem as cartas de amor como património imaterial da humanidade. Porque deviam. Mas ela nunca tinha escrito uma carta de amor. E foi se sentindo sempre mais ou menos sozinha, a desencontrar os amores, e um dia, já muito perto dos 40 anos, ela também morreu. E ela teve que se desfazer da casa onde vivia a mãe, e portanto teve que esvaziar, esvaziou, e guardou para o fim a garagem. E como sabem, nós guardamos na garagem, enfim, quase tudo presta, um lixo. E ela foi pôr tudo para o lixo de uma forma vertiginosa, pôs para o lixo. Depois, a certa altura, ia pôr um saco de plástico para o lixo. E descobriu que o saco era pesado. E teve curiosidade para saber o que é que lá estava dentro. E abriu. E estava um maço de cartas de amor que lhe tinham escrito. E foi desconcertante para ela, porque ela tinha tido uma grande paixão, alguns na adolescência, e aquele rapaz teve o cuidado de todos os meses de enviar pontualmente uma carta de amor, que a mãe nunca mostrou.
e que foi guardando, é uma pilha de cartas do mundo. E ela estava coberta de pó, da cabeça aos pés, sentou-se no chão da garagem e começou a abrir com a pompa com que se tem de abrir, uma a uma, e a lê-la com todo o pormenor. E começou a ficar engasgada. Ela, depois de toda a experiência que tinha tido até ali, ela percebeu que aquela pessoa, que tinha 15, 16 anos no máximo, naquela altura, conhecia de uma forma como mais ninguém conseguiu conhecer nos anos todos seguintes. Ela ficou comovidíssima e fez aquilo que todos nós faríamos nessas circunstâncias, que foi: onde é que andará? Começou a contactar este e aquele, todos os amigos das férias de verão, e contactou, e finalmente há um que diz: eu acho que ainda tenho o mail dele, e deu-lhe, e ela ganhou coragem e escreveu-lhe uma carta a dizer: provavelmente vais achar estranho, já não nos vimos há 25 anos. E eu descobri as cartas que tu me tinhas escrito, eu descobri-as pela primeira vez. E fiquei arrepiada, porque tenho a sensação de que nunca ninguém me conheceu tão bem quanto tu, e eu gostava muito de saber o que é feito de ti. E depois, a partir daí, todas as noites, não chegava a casa a ver o correio eletrónico sempre a dormir, à espera de ver uma resposta. E passou um dia, 2 meses, vários meses, muitos meses. E há um dia que ela estava em Bruxelas, em trabalho, e tinha que responder a mais de trabalho, e abriu um correio eletrónico e estava lá uma resposta. Disseram lá: mandaste-me uma carta para um banco que eu já não utilizo há muito tempo. Fiquei surpreendido e disse: podemos ir tomar um café? E ela disse: eu não vou. Eu digo isto muitas vezes. Eu acho que todas as pessoas, todos nós, quando sentimos que uma relação pode ser muito séria, em vez de irmos a correr para aquela pessoa, não vamos. Não pode ser tão assim. Mas depois acabou por isso. E tomaram um café, 2 cafés, e vários cafés. E depois há um dia que eu estava na FNAC, numa situação destas, e eu estava lá a assinar os livros, etc. E no final da lista, da fila, peço desculpa, estava ela com uma pessoa que eu não conhecia, lá. E ela chega-se delicadamente, no fim de todos, ao pé de mim, e disse-me: lembra-se daquela pessoa que eu te falei, as cartas que o e-mail escondeu toda a vida? E disse: claro. E pensei que, meu Deus, a vida tem histórias de amor tão mais bonitas que o cinema. E ela trazia um envelope e entregou o envelope. E eu disse: mas o envelope é para mim? Ela disse: claro. E eu posso abrir? E ela fez uma cara com quem disse: mesmo. Eu abri e ela disse assim: ele depois de se reencontrar comigo decidiu divorciar-se, e este é o convite ao nosso casamento. Queríamos muito que fosse. Mas isto é possível para ninguém. Eu gostava de trazer aqui um poema. Há uma coisa que, bom, eu em pequenos, meus pais separaram-se, eu tinha 2 anos, e o meu pai era militar, foi para a África. Eu vivi a minha maior parte da minha infância com uma avó. Uma avó que me contava histórias. A casa dela parecia uma livraria. Tinha livros e livros e livros. Contava muitas histórias, e contava-me histórias do meu avô, que tinha morrido antes de eu nascer.
capitão de infantaria e que cantava ópera, fazia teatro amador e escrevia poesia. E a minha avó falava com tanta ternura desse avô, desse meu avô, do seu marido, com tanta doçura, que eu só queria era ser como ele. Cantar ópera não. mas escrever poesia e fazer teatro consegui. E ainda hoje tenho lá fotografias do meu avô que nunca conheci e todos os dias vou lá dizer-lhe bom dia. Mas gostava de vos falar também uma coisa de que eu e a minha namorada temos falado muito, que são as mulheres do fascismo. As nossas mães que foram as mulheres, foram muito reprimidas, muito magoadas durante o período antes do 25 de Abril. Não quer dizer que não tenham sido magoadas também depois, mas antes foram muito. Naquela altura em que uma professora do primeiro ciclo, uma professora primária, não se podia casar. Que uma enfermeira não se podia casar. Que uma hospedeira da TAP não se podia casar. Etc, etc. Que um homem podia matar uma mulher se encontrasse com um amante. Que, enfim, que uma mulher para ir ao estrangeiro tinha que ter autorização do pai, do marido ou do irmão mais velho. Em que as mulheres eram profundamente desprezadas e de forma incrível. Estas mulheres foram as nossas mães. E não só. Há um poeta que eu gosto muito, eu andei no colégio militar. E no colégio militar, eu escrevia poemas, porque desde a história do meu avô passei a escrever umas coisinhas, e um dia resolvi mostrar a um professor, foi o primeiro professor que eu tive que não era militar, era muito civilizado. Era professor de filosofia. Eu mostrei-lhe o caderninho onde escrevia os versos e fazia uns desenhos. Eu disse, mas você é um surrealista. Eu fiquei muito feliz. Aos 15 anos a gente quer ser qualquer coisa. Calhou de ser surrealista, que era uma coisa que eu não fazia a mínima ideia do que fosse. Se eu me tivesse dito, você é um grande guarda-redes de handball, eu ficava feliz com isso. Mas calhou de ser surrealista. Fui para a biblioteca estudar o que era. E um dos primeiros poetas que li, porque me apaixonei desmedidamente, foi o Alexandre O'Neill. O Alexandre O'Neill viveu uma situação terrível e que é uma situação de amor e desespero típica desses anos, dos anos 40, dos anos 50, 40, 50, que chama-se Um Adeus Português. A história é que houve uma senhora ligada ao movimento surrealista francês que veio cá a Portugal, foi recebida por aqueles poetas, por Cesarini, pelos vários poetas surrealistas e pintores surrealistas portugueses, e o O'Neill era um jovem de 19, 20 anos e apaixonou-se desesperadamente pela senhora. Esta é a história como me foi contada. E ele queria ir desesperadamente atrás da senhora para Paris. Porque Paris é que era a cidade do amor, aquela mulher é que era o amor dele. E os pais resolveram falar com o Pidi e proibiu de ter passaporte, para não ir para Paris. E este poema foi escrito nessa altura. Nos teus olhos altamente perigosos, vigora ainda o mais rigoroso amor, a luz de ombros puros e a sombra de uma angústia já purificada. Não, tu não podias ficar presa comigo à roda em que apodrecemos, a esta pata ensanguentada que vacila, quase medita, e avança mugindo pelo túnel de uma velha dor. Não podias ficar nesta cadeira onde passo o dia burocrático, o dia-a-dia de miséria, que só aos olhos vem às mãos aos sorrisos, o amor mal celebrado, a estupidez do desespero sem boca, o medo perfilado, a alegria sonâmbula,
a vírgula maníaca do modo funcionário de viver. Não podias ficar nesta cama comigo, em trânsito mortal, até ao dia do sórdido canino policial, até ao dia que não vem da promessa raríssima da madrugada, mas da miséria de uma noite gerada por um dia igual. Não podias ficar presa comigo à pequena dor que cada um de nós traz docemente pela mão, a esta pequena dor à portuguesa, tão mansa e quase vegetal. Não, tu não mereces esta cidade, não mereces esta roda de náusea em que giramos até à idiotia, esta pequena morte e o seu minucioso e porco ritual, esta nossa razão absurda de ser. Não, tu és da cidade aventureira, da cidade onde o amor encontra as suas ruas e o cemitério ardente da sua morte. Tu és da cidade onde vives por um fio de por acaso, onde morres ou vives, não de asfixia, mas às mãos de uma aventura e de um comércio puro, sem a moeda falsa do bem e do mal. Nesta curva, tão terna e lancinante, que vai ser, que já é, o teu desaparecimento, eu digo-te adeus. Como um adolescente, eu peço de ternura por ti. Depois do José Fêmea, não vou dizer nada. Eu tive um professor, eu costumo falar nele, o professor João Cabrita, que hoje vive em Brasil. E eu acabei o 12º tarde, algumas disciplinas em atraso, e tive a sorte, uma sorte enorme de conhecer esse professor. Professor de português e francês. Isto é 93, 1993. E ele dizia-me, ele tinha uma voz muito peculiar, ainda hoje tem, amigo João, falava muito assim. Eu cheguei a falar dele, professor. Nunca falei dele, professor. Agora o professor esteve bem. O que nós falamos. Agora esteve bem. Esse seu gesto de encolher do ombro, eu percebi logo. Agora esteve bem, sim, sim. É tipo, o que acontece em Vegas, morre em Vegas. Mas o professor, e estive com ele agora, eu acabei há poucas semanas de fazer os Coliseus, para celebrar os 25 anos, e esse professor foi ao Porto. Mas lembro dele dizer, amigo João, você se não lê, você que anda nisto nas músicas, se não lê, não vai a lado nenhum. Ele dizia isto. Nós somos o que lemos, hein? Ele fazia assim. Ele adorava estar aqui. Eu acho que eu esqueci-me de dizer-lhe, porque de Leiria a Bragança são 400 km, mas tenho a certeza, se lhe tivesse dito que hoje íamos estar aqui, principalmente vocês os dois, ele viria nem que alugasse um avião. Porque aquele homem é louco por literatura. Tem na biblioteca dele talvez uns 13.000 livros. E foi ele que me foi falando ao longo dos anos, amigo João, leia aquilo, só que eu não tenho capacidade intelectual nem de leitura que o senhor professor tem. Não tenho mesmo, porque ele nasceu para aquilo. E ele foi-me incentivando a leitura. Se hoje eu leio, não tanto como ele gostaria que eu lesse, eu devo a ele. E lembro-me que ele falava, se eu falava, eu digo, professor, o poema do Perdidamente do Estrovante, o Flor Bela Espanca, e lá dizia, amigo João, Flor Bela Espanca, suicidou-se, por amor, apaixonou. Olha, mas eu li um livro, agora, Loucura, Mário Sá Carneiro, e gostei muito. E ele disse, suicidou-se por amor. E eu, lembro,
E ele, Mário Sá Carneiro, o melhor amigo de Fernando Pessoa. Eram confidentes e também falou-me de Mário Cesarinho, mas há um que eu sempre mostrei interesse em conhecer a literatura dele, que é o Luís Peixoto. Porque há alguns anos deu na RTP2 um programa de grandes bons escritores, incluindo o Herberto Helder, em que eles estavam incontactáveis, nunca gostaram de dar entrevistas. Isto para aí há 10 anos. E aquele programa prendeu-me a atenção de alunos que estavam a estudar, a acabar a faculdade de jornalismo, e queriam tentar chegar ao Herberto Helder e ao Luís Peixoto. E havia ali um acordo entre eles que nenhum tinha que falar sobre o outro. Porque eles tinham um código de amizade, como os médicos têm, se algum falha. Não, e outras pessoas têm, faz parte. Quem tem que avaliar são outras pessoas que não outros que não têm nada a ver com o caso. E eles tinham, e lembro-me dos alunos ligarem para eles e tentarem saber qualquer coisa sobre eles, e o Herberto Helder ter dito: oh, não perca o seu tempo, não admito que me ligue, desligue lá o telefone. E o Luís Pacheco, eu disse Luís Pacheco, certo? Não disse Luís Peixoto. Estou enganado. Já Luís Peixoto é de quem eu sou amigo, então foi isso. Luís Pacheco, exatamente. Luís Pacheco. E há pouco tempo esse professor mandou-me um livro do Luís Pacheco. Ofereceu-me, que eu ainda não comecei a ler, mas tenho todo o interesse. Isto para vos dizer que eu sou aquilo, e se isso é uma forma de amor também, eu sou aquilo que os outros me influenciam, onde eu me envolvo, com quem falo, com quem eu me dou. Eu não tenho jeitinho nenhum para falar de amor. Mas cantar, as coisas que eu componho são de caráter autobiográfico também, mas eu falo de vocês. Eu digo isto, eu falo de vós, mesmo que eu não vos conheça pessoalmente. Enquanto houver humanidade, a história repete-se. O que é que muda? Os rostos. A história repete-se. O desassossego, o desapego, o desamor, o desacreditar, o acreditar, as paixões, as separações. Sempre foi assim, desde que há a humanidade. Até no tempo de Cristo eu gostava de saber como era no tempo de Cristo. Não sei se Cristo poderá ter-se apaixonado. Não sei, não sabemos. Passaram 2000 talvez. Fernando Pessoa era apaixonado. Como é que se chamava ela? Ofélia. Fernando Pessoa escreve sobre ela. E depois tinha os heterónimos, mas a grande diva, Fernando, como o Dalí, na pintura, não é? A Gala. Por isso, é isso, eu sou aquilo que eu vejo dos outros, e se isso me der para continuar a escrever canções, e se esse professor, o João Cabrita, continuar a falar comigo, mas que não me diga que o outro se suicidou e a outra se suicidou. A propósito do suicidar, a semana passada estive em São Miguel, nos Açores. O Antero de Quental, grande poeta, suicidou. No final do século XIX, deu um tiro. Não foi por amor, foi por depressão. Sentou-se num banco de jardim e deu um tiro na cabeça. E eu quis, a primeira vez que fui à ilha de São Miguel, eu quis ir visitar o banco onde ele se tinha suicidado. É quase como prestar homenagem a um poeta que eu adoro. Mas não sabia onde é que era o jardim, então fui a um cafezinho e perguntei à senhora do café: olha, sabe-me dizer onde é que é o jardim onde o Antero de Quental se suicidou e tal? Ela ouviu mal e disse assim: não sei, olha, o Antero ultimamente não tem passado.
Depois disso mas o bom foi tão enfático, Não sabem nada. como sempre. Em relação aos livros e à leitura, José fez-me aquele desafio entre mim. Então, se me dá licença, eu vou ler aquilo que escrevi para o Zé naquele encontro que tivemos em Mafra. Era um encontro sobre a leitura, não é? Sobre literatura. Mas nesse caso foi uma conversa sobre leitura. E o texto dizia assim, faz sentido falarmos disso aqui, neste espaço. O texto dizia assim, ler faz mal à saúde, porque nos faz parar e nos obriga a sentir e a imaginar, porque nos comove e nos liberta e nos destranca e agiganta. E isso assusta, porque em vez de nos tornar conformados ou livres em segredo, nos desabotoa o pensamento e nos torna só voáveis. Ler faz mal à saúde, porque nos põe perguntas e leva a que os livros nos conduzam pela mão do silêncio ao assombro e ao desejo. E levem ainda a reparar que até os estranhos têm histórias, vizinhas das nossas, antes de se tornarem como somos todos quando lemos numa casa, uns para os outros. Ler faz mal à saúde, porque nos remexe por dentro e nos encaminha de supetão do silêncio das coisas à surpresa e ao encanto. E nos faz perceber que cada vez que lemos um livro nos vamos a ler. Mas isso expõe-nos à transparência. Portanto, é mau. Porque nos torna subitamente mais simples, mais acolhedores e mais bonitos. Ler faz mal à saúde, porque nos ajuda a entender que temos todos sonhos e lágrimas, sombras e luz, paixão, intimidade e solidões. Isso é mau, porque todos juntos, quando nos compartilhamos por entre os livros que somos e por aqueles que lemos, ficamos mais fáceis de ler. E de espanto em espanto, vindas do fundo de nós, mais palavras se soltam, à espera das mãos de quem as apanhe, as costure e as desenhe. Por tudo isto, não devorem os livros. Leiam, sem pressa. Leiam como quem resiste ao furor da estupidez humana e teimoso não desiste de pensar. Saboreiem os livros. Degustem-nos e desgostem quem nos assusta. Leiam-se enquanto leem. Percam-se nas histórias. Leiam, mas guardem-se nos livros. Se bem que ler nos faça, sobretudo quando descobrimos que dentro de cada um de nós há uma imensidão de livros que aguardam pacientemente o seu escrito. Tudo isto porque os livros não são livros. São pontes e avenidas largas. E são barcos e janelas, pináculos e planaltos. Os livros são auroras e elefantes que voam. Árvores que em vez de frutos dão palavras. E até asas que se desencontram de vez em quando do seu voar. E ainda assim, leiam devagar. Lentamente é a forma mais rápida de tornar mais perto o sítio mais longe onde se quer chegar. Vejam lá se eu não tinha razão, que este texto é lindo. Eu escrevi um livro com o José Jorge Lutia, um querido amigo, que é 3 vezes mais novo que eu, e eu faço tudo sempre lembrar isso. Olha lá que eu sou mais velho. Mas um dia estavam os americanos e mais não sei quem quase a invadir o Iraque. E nós nessa altura falávamos muito por telefone à noite
E começámos a conversar e a dizer, epá, olha lá, pá, e os poetas não dizem nada, vai haver uma guerra e os poetas não dizem nada. Agora estamos pior, temos logo duas. Mas, epá, a gente ia escrever alguma coisa. E ele disse-me, está bem, pá, pronto, vamos escrever um livro sobre a guerra. Não é. O Zé Jorge foi jornalista e tem uma coisa que é preciso escrever, não sei o que, escreve, já está. Eu sou de artes, sou arquiteto de origem. A malta das artes é mais andar ali a fazer um risquinho à procura da cor certa, leva mais tempo. É mais, sei lá, sensual, se quiserem. E então, no dia seguinte, era no tempo do fax, ainda havia fax, e começa o meu fax a sair em folhas do fax, sai. E eram não sei quantos poemas de Zé Jorge, e no final ele a dizer-me assim, pronto, a minha parte já está, agora faz tudo. Eu levei para aí um mês, mas fiz. E sobretudo, outro dia eu ouvi uma coisa fantástica do professor Carlos Filhais. Fiquei tão feliz. É que ele disse que a maior diferença que há entre dois seres humanos é de, biologicamente, é de 1%. Isto é, ser africano, ou indiano, ou sueco, a maior diferença que temos é 1%. Isto é extraordinário e é também a prova de que todos nós vimos de uma Eva negra, foi a Lucy, a famosa Lucy, é o esqueleto mais antigo que foi encontrado em África. Foi a nossa muito antepassada, que foi encontrada enquanto estava a tocar uma canção dos Beatles, o Lucy in the Sky, e por isso ficou a chamar-se Lucy, e que é a nossa avó de todos nós. Todos nós somos africanos imigrantes. Por isso eu fico tão zangado com o racismo. Tão zangado, das formas mais parvas de racismo que existem. Hoje, poesia leva-me de novo em busca do perfume dos jardins do Califa, da voz da sua amada, confundindo as águas. Despe de mim toda a vaidade, no concerto dos astros e dos números que não param de dançar nos olhos de Mohamed, o perfeito geómetra. Faz com que eu me perca no labirinto de Isaac, tecedor clarividente de sentidos obscuros. Dá-me a beber o verbo de António, que falava aos peixes. Permite-me tocar ao que leve as sandálias de Francisco, pobre como Jó. Deixa que duplique a sombra que Al-Mutamid arrancou aos ombros e deixou levemente desenhada num muro branco do sul. Hoje, poesia, leva-me à morada destes homens e de tantos outros que não sabem soletrar as sílabas da guerra, mas bebem vinho e cantam de porta aberta e abraçam as aves e falam todas as línguas numa única língua. Não conhece nenhuma música minha. Não, às vezes podia dizer, acho que canta aquela. Eu em conferência. Eu há uns tempos, enfim, caí espatifando percebi que não era 10 centímetros de chão, afinal não era uma coisa tão simpática. Devo dizer-vos,
ou andar sobre rodas, coisa mais parva, eu até percebi isso. Mas eu estive 6 meses no hospital e a determinada altura, posso dizer? Sim. A determinada altura o João telefonou-me, tivemos uma videochamada. E o João disse-me assim: estou a compor umas canções novas, vou mostrar uma. E foi bestial, porque eu estava num sítio horrível, vou dizer. Eu tinha levado meus amigos no Pedro Paes a mostrar a minha última canção que tinha tocado. Estava a compor o último álbum. Sim, se calhar talvez o meu amor. Talvez fosse o meu amor. Mas até hoje eu terei gravado 60 e tal temas. Nem todos falam de mim. Agora, aquelas canções que eu noto que as pessoas se interessaram mais e as rádios foram aquelas que eu falei sobre amor. E é natural que eu não me lembre de todas as letras que eu terei escrito. Já, desculpa. Porque é raro eu cantar este tema. O meu amor tem asas e quer voar. Diz-me que é amor velho, mas sabe amar. O meu amor é sábio, pode ensinar. Chegou no tempo certo, quer se mostrar. Podes ser tudo o que quiseres e puderes ver. Podes ter mais do que me deres e puderes crer. Podes dizer e adivinhar o que vem a seguir. Quem de nós ainda não sabe o que está por vir? Podes ser tudo o que quiseres e puderes ver. Podes ter mais do que me deres e puderes ver. Podes dizer e adivinhar o que vem a seguir. Quem de nós ainda não sabe o que está para vir? O meu amor tem jeito de ser amador, mas faz a minha alma ficar melhor. Isto é lixado, vocês os dois são homens que são influenciadores de uma maneira. A vossa palavra é muito importante. As palavras mudam tudo. E o José Fanha, eu lembro-me que falava em televisão, tinha um programa há muitos anos. Um concurso. Música da Coronel. Não me lembro do nome, mas lembro. No tempo em que ainda havia televisão. E o professor sempre foi o homem que nós sempre gostámos imensamente. E gostamos, continuamos a gostar. E às vezes falo com muita gente, mas muita gente que o professor não conhece, diz: "Ai, adoro ouvi-lo no Observador." E isso é porque o professor influencia, motiva as pessoas. Uma pessoa mais motivada por quem ouve. E esta voz que o Eduardo tem o tom que por em paz. Não é? Esta forma como ele fala das coisas e deixa as coisas a voar à nossa volta, como se fossem aves. A gente está com vontade de voar. Eu peço a vida a dizer-lhes que isto é defeito de Frederico. Nós não combinámos nada, não sei para o João, o outro que está por aí.
Mas a minha tentação era, depois desta última canção do João Pedro Paes, parecia que era igual. A minha tentação era dizer porque é que nós não temos os ouvidos. Nós prometemos que nós vamos fazer uma coisa, isso foi demasiado. Ser explicado. Eu vou pegar este livro, só não encontrei para isso. Eu não sei se concordo, porque é específico. A sua influência é muito boa também. Não, eu sei, como Eu ficava até amanhã de manhã. Mas falaste com eu. E ouvir o João Pedro Paes. É um menino, desculpa dizer que é um menino de 50 anos. É um menino lindo. E agora aqui, todos que o ouviram, viram como ele é um menino lindo, a olhar para a vida, para as pessoas, para tudo. E o Eduardo é uma luz fantástica, é um homem que escreve e faz-nos ler, e faz-nos pensar, e faz-nos sentir melhor com nós próprios. Ficamos. Pronto.